17, versículo 16. Vai nos dizer assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto religiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a dívida ou a prata, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disto te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém? Eu quero nesta noite pregar para você sobre o seguinte tema: ao Deus desconhecido. Nós vamos aprender muito aqui hoje sobre isso. Ao Deus desconhecido.
Vamos orar. Senhor, fala conosco na Tua palavra. Em nome de Jesus, toda a honra e glória seja para Ti. E que o Teu Espírito Santo, Pai, possa abrir os corações, as mentes, possa preparar cada um para receber aquilo que o Senhor reservou para esta noite. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, por favor. Quando nós olhamos para esta passagem bíblica da Escritura, nós nos deparamos com a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, você conhece muito bem a história dele. Ele era o Saulo que perseguia a igreja. E quando Jesus apareceu na vida dele, ele se converteu e se transformou no apóstolo Paulo. O perseguidor agora era perseguido, porque pregava também Jesus Cristo como o Messias enviado, Jesus como o Salvador, o Evangelho, a pregação do Reino. Paulo então está na sua segunda viagem missionária. Ele havia já passado e sido preso em Filipos, depois de ser escorraçado de Tessalônica, enxotado da Bereia, ele chega em Atenas, que é a cidade a qual nós acabamos de ler aqui em Atos capítulo 17. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta ali nesse capítulo, por favor. Atos 17, do versículo 16 em diante. E ele chegando em Atenas, ele deixa para trás os seus amigos, Silas e Timóteo. E quando ele está em Atenas, ele está chegando nada mais, nada menos do que na capital mundial da filosofia e das artes. Atenas era uma cidade que na sua época era a cidade mais famosa do mundo, no que concerne ao conhecimento humano. Atenas era a cidade de Péricles, Sócrates, Platão, Aristóteles. Era a cidade dos grandes iluminados do saber humano, a cidade dos grandes filósofos, dos grandes pensadores e dos grandes eruditos. E enormes e enormes bibliotecas foram compostas em Atenas com as erudições desses pensadores e que influenciam o mundo até o dia de hoje. E Paulo, nesta cidade ilustre, com muitos palácios, muitos templos, muita honraria, muita beleza arquitetônica ímpar e singular, Paulo chega e começa a andar, e ele começa a observar, e naquele tempo a beleza arquitetônica de Atenas, ela enchia os olhos de qualquer pessoa que chegasse naquela cidade. Era a melhor do mundo daquela época. Paulo então está andando por Atenas não como um turista, não como alguém que está tirando fotos dos monumentos e achando tudo muito bonito, mas Paulo está andando em Atenas como um pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele começa a andar, aqui vai nos dizer no versículo 16, que enquanto ele andava, o espírito dele se comovia em si mesmo, porque ele viu a cidade entregue à idolatria. Paulo via toda aquela beleza, toda aquela magnificência da cidade de Atenas, e na medida em que ele andava nela, ele ficava abismado, revoltado,
de ver, e ele se contorcia dentro dele, de ver tamanha idolatria dominante na cidade. O engraçado nisso tudo é que o local considerado de maior beleza, de maior deslumbre arquitetônico, o local, a cidade chamada cidade dos maiores pensadores da filosofia, era na verdade o lugar mais baixo, mais ignorante, o lugar de profunda ignorância espiritual. Espiritualmente eles eram cegos, espiritualmente eles não tinham conhecimento nenhum, espiritualmente eles estavam perdidos nas trevas. Isso vem só nos demonstrar a nós e trazer como prova viva de que ninguém consegue conhecer a Deus usando o caminho da sabedoria humana. Ninguém. Você pode estudar o que você quiser, através do conhecimento humano você não conhece a Deus. Porque se fosse este o caminho, Sócrates seria o maior pregador junto com o apóstolo Paulo. Platão seria o maior pregador junto com o apóstolo Paulo. Então você vê que eram homens, grandes pensadores da filosofia, de grande conhecimento e sabedoria humana, mas o seu conhecimento espiritual da verdade em Cristo era zero. Era nada. Eram verdadeiros analfabetos espirituais. Era esta a situação que Paulo estava vislumbrando ao caminhar por Atenas. E a pergunta que fica é: o quanto Atenas era idólatra? O quanto havia de idolatria na cidade de Atenas? Só para você ter uma ideia, Plínio escreveu que quando Paulo esteve em Atenas, havia nada mais, nada menos do que 30.000 estátuas de deuses na cidade de Atenas, quando Paulo esteve lá. 30.000. Para você ver o quanto esta cidade estava mergulhada na idolatria, na adoração, veneração a imagens de escultura, a estátuas e a ídolos feitos por mãos humanas. Então a Bíblia vai nos dizer que a respeito disso é abominação aos olhos do Senhor. Porque se tem uma coisa que Deus abomina é a idolatria. Deus abomina a idolatria por quê? Porque Deus não aceita ser representado em um objeto feito por mãos humanas, ou da ideia humana. Quem já viu Deus face a face para que possa querer esculpir uma imagem à semelhança dele? Ninguém. Nem o próprio Moisés, que foi um homem que teve uma intimidade tremenda com Deus. Deus não revelou face a face a Moisés. Deus disse para ele: você vai ver as minhas costas, porque homem nenhum vê a minha face e fica vivo. Então o nosso Deus não compactua com nenhum tipo de adoração, veneração ou o que quer que seja, como alguns costumam dizer. Não, na verdade eu não estou adorando a estátua, eu não estou adorando a imagem, é apenas um símbolo. É igual a foto da minha mãe que está no porta-retrato, é apenas para fazer uma conexão, para eu me lembrar da minha mãe. Então aquela imagem, aquela estátua é apenas uma lembrança para eu ter uma aproximação maior de Deus. Só que a Bíblia é bem clara em dizer
Deus não divide a glória dele com ninguém. E que Deus não divide e não dá honra que pertence a ele a ídolos. Não faz isso. Então, o que é que Paulo faz quando ele contempla esta situação acontecendo em Atenas? Qual é a reação do apóstolo Paulo? Qual é a atitude que Paulo toma? A Bíblia vai nos mostrar, versículo 21. Perdão, 17. Versículo 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. A primeira coisa que Paulo fez ao chegar em Atenas e ver a situação espiritual da cidade foi procurar uma sinagoga. Porque na sinagoga estavam os judeus e os gentios prosélitos. E Paulo sabia que quem frequenta a sinagoga significa que acredita no Antigo Testamento, já tem uma base bíblica, já tem uma base de escritura na sua vida. Embora eles acreditem que o Messias ainda iria vir, mas já havia uma base. Então Paulo entra na sinagoga e começa a anunciar que o Messias que eles estão esperando já veio, e o nome dele é Jesus, e começa a pregar Jesus e a ressurreição para eles. Só que além de estar na sinagoga pregando Jesus em Atenas, Paulo também está na praça. E praça para os gregos é diferente de praça para os brasileiros. Para nós brasileiros, a praça é um local que tem árvores, que tem um campinho para bater uma bola, ou tem colocam bancos para as pessoas se sentarem e conversarem, uns namoram, outros batem papo. Um local de lazer. Essa é a visão que nós temos de praça. Só que na Grécia não. Para os gregos, praça não representa isso. Praça era a ágora. O que era a ágora? A ágora era um local onde os gregos se reuniam, se encontravam para discutir ideias. Quando você falava os gregos estão na praça, os gregos estavam na ágora, discutindo ideias, onde eles se reuniam para ouvir os filósofos, onde eles se encontravam para escutar os pensadores, onde eles se reuniam para expor a sua cosmovisão. E aí no versículo 18 vai nos dizer que nesta praça alguns começavam a contender com o apóstolo Paulo. Está escrito lá: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer este paroleiro? Paroleiro no grego significa tagarela. Eles estavam chamando Paulo de tagarela, porque tagarela para nós é aquela pessoa que fala demais, né? Nossa, como aquela pessoa é tagarela, quer dizer que fala muito. Mas para o grego, o tagarela é aquela pessoa que fala copiando de alguém ou sem saber o que está falando, ou seja, não tem personalidade própria. É um papagaio que só repete. Então eles estão subjugando Paulo e eles estão inferiorizando o apóstolo Paulo e dizendo: quem vai ouvir esse tagarela? O que ele está falando? Agora, por que eles chamam Paulo de tagarela? Por que eles chamam Paulo de paroleiro? Por que eles falam isso? Porque lembra que no início do versículo 18 está escrito que eram epicureus e estoicos.
Pois bem, quem eram os epicureus, pastor? Você vai aprender agora quem eram os epicureus. Os epicureus que estavam lá contendendo com ele, pregavam o seguinte: para os gregos, para os epicureus, a eternidade não existe. Os epicureus não acreditavam na vida eterna. Os epicureus não acreditam que existe, depois da morte, uma outra vida, no sentido de que só a morte acabou. Não, tem a vida depois, tem algo que vai acontecer depois. Os epicureus não acreditavam nisso. Para os epicureus, do nascimento no berço, a morte na sepultura, é só o que você tem, e mais nada. Ou seja, você nasceu e até o dia que você morrer, essa é a sua vida. E isso é uma filosofia enganosa e mentirosa. Por quê? Porque já que os epicureus diziam que não há eternidade, então eles estavam dizendo que não existe alma. Porque os epicureus eram materialistas. E aí é o seguinte, para eles a vida se resumia apenas no seguinte: já que eu vou nascer e depois que eu morrer não existe mais nada, acabou a minha existência, então enquanto eu estiver vivo, eu vou desfrutar o momento. Eu vou beber as taças dos prazeres e vou fazer tudo o que eu quiser fazer para que eu seja feliz hoje, porque o que importa é ser feliz hoje. Essa era a mensagem dos filósofos epicureus. Não, o que importa é o hoje, o que importa é o momento, não há futuro. Logo, os epicureus eram hedonitas, porque o hedonismo prega isso, que você tem que ser feliz agora, que você tem que aproveitar a vida agora, porque é a única vida que você tem. Então que você tem que fazer tudo que vier na cabeça, porque para os epicureus, se não tem eternidade, se não tem alma, então não existe pecado. Para eles, a pessoa se entregar aos prazeres não é pecar, porque se eles negam a eternidade, eles estão negando a Deus que é eterno. Eles não creem no Deus eterno, eles só creem no hoje e no agora, no que eu posso ver. Materialista. Só que o apóstolo Paulo está conversando com eles, está disputando com eles na praça, e eles estão pregando. Sabe qual é a mensagem dos epicureus? Comamos, bebamos, vamos curtir a vida agora, faça tudo que der na cabeça, desfruta das taças do prazer agora, porque não existe amanhã, não existe céu, não existe inferno, não existe acerto de contas, não existe juízo final. Então o que importa é ser feliz hoje. Estranho, né? Que Paulo, esta passagem da Escritura de Atos capítulo 17 é algo que aconteceu há mais ou menos quase 2000 anos atrás. E não é muito parecido com o que acontece hoje? Não é muito semelhante ao que as pessoas andam falando hoje? Não é muito similar ao principalmente o que os jovens pensam nos dias de hoje? Cuidado, porque Satanás, os tempos mudam, mas a estratégia do inimigo continua a mesma. Só que quando eles estão falando isso, Paulo vem e diz para eles: não, isso não é verdade.
acerto de contas, sim. Tem salário do pecado, sim, se chama morte. Tem juízo final, sim. Tem um dia que, querendo ou não, gostando ou não, todos estarão perante Deus para acertar as contas da sua alma. Um dia todos vão comparecer perante o grande tribunal do Senhor, e lá serão abertos os livros, e todos, sem exceção, serão julgados pelos seus pensamentos, por suas palavras e por suas ações. E não pense que Deus, Ele tem um amor maravilhoso. Isso é verdade, nada se compara ao amor de Deus. Tanto é que deu o Filho dele por você na cruz do Calvário. Nada se compara a isso. Só que não pense que porque Deus tem esse amor todo, que Ele vai dar um jeitinho para que alguém entre no céu em pecado. Porque não vai entrar. Porque o dia que alguém entrar no céu em pecado, o céu deixa de ser céu. E aí vem a seguinte confrontação. A Bíblia existe para nos mostrar a direção do céu, mesmo que ela tenha que nos confrontar quando nós estamos querendo armar o nosso próprio caminho para ir para o céu. Então ela vem e diz: não, você não vai para o céu pelo caminho que você acha que é, você vai pelo céu pelo caminho que eu vou lhe mostrar. Porque só existe um caminho, e esse caminho se chama santidade. Não tem outro jeito. No céu não vai entrar pecado. Coloca isso na sua cabeça. Aí olha o problema. No céu só vai entrar quem é perfeito. Aí vem um problema. Nenhum de nós somos perfeitos. E agora? Se no céu só vai entrar quem é perfeito e nenhum de nós somos perfeitos, e agora? Como que nós vamos fazer? Por isso que nós precisamos de Jesus Cristo e precisamos nos arrependermos. Por isso que nós temos que nos arrependermos dos nossos pecados. Se não houver arrependimento, não há perdão, irmãos. Não há perdão se não houver arrependimento. Então Paulo está dizendo para os epicureus que eles estão enganados, porque o Evangelho sempre vai oferecer a nós a resposta adequada para a cosmovisão ateia deste mundo. Se você não está me entendendo, eu vou explicar. O Evangelho sempre vai dar a resposta certa para a visão errada dos ateus. A Escritura, a palavra de Deus, ela confronta a vida pecaminosa que muitos querem ter. A Bíblia não abre concessões quando o assunto é pecado. A Bíblia não abre diálogo e acordos quando o assunto é pecado. Pecado é inegociável. Se você quer estar dentro da Escritura da Bíblia, você tem que estar disposta a renunciar e acabar com o pecado. Por isso que você precisa de Jesus. Por isso que nós precisamos de Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo.
Não se iluda. O pecado nunca vai te oferecer o que o céu pode te oferecer. O pecado nunca vai te dar o que Deus tem para te dar. O pecado vai te levar para o inferno, mas Deus quer te levar para o céu. Olha que Deus maravilhoso. Ele prepara um céu extraordinário para você. Ele manda o filho dele morrer na cruz do Calvário para pagar um preço no seu lugar, porque a dívida era sua, e ele pagou a sua dívida, e mesmo sabendo que você ainda é falho, ele ainda oferece perdão se você se arrepender. E eu não entendo como tem ainda pessoas, mesmo tendo esta maravilhosa oportunidade, escolhem viver no pecado. Escolhem rejeitar tamanha graça oferecida por Deus. A palavra nos confronta. E muitos se enganam por achar que a santidade é uma vida de tristeza e de proibições. Engano. Estão totalmente enganados quem pensa desta maneira. Que uma vida de santidade é uma vida de tristeza e de proibições. Muito pelo contrário. Mas totalmente o contrário. Aqueles que pensam que o prazer e a alegria está no pecado é porque nunca experimentaram a felicidade da santidade. Eu sei que este sermão pode ser até antiquado para muita gente, mas é o que Deus precisa falar com a igreja deste século, é esse sermão. Alguns dizem que pregar sobre o pecado está fora de moda. Então os que dizem isso é porque nunca experimentaram o que é ser salvo em Cristo. Porque nunca foi tão necessário pregar que deva haver arrependimento, que deve haver conversão como nos dias de hoje é necessário. A santidade, sim, é o verdadeiro prazer e alegria. Só que além dos epicureus, Paulo também está disputando com os estoicos. Diz lá que os filósofos epicureus e os estoicos contendiam com ele. Paulo pregando o evangelho, Paulo anunciando Jesus e a ressurreição, e os epicureus vinham e disputavam. Paulo deu a resposta bíblica certa. Aí agora vem os estoicos e começam a disputar com Paulo. Quem eram os estoicos? No que eles acreditavam? Os estoicos acreditavam no fatalismo. Eles eram fatalistas. O que é um fatalista? Era aquele grego, aquela pessoa que acreditava da seguinte maneira: que todos estão dentro de um rolo compressor, de um destino cego que não se pode mudar. Então você tem os estoicos que acreditavam no fatalismo, os epicureus que não acreditavam que tinha Deus. Enquanto os epicureus, eles acreditavam que não existia Deus. Deixa eu melhorar aqui a minha explicação. Enquanto os epicureus acreditavam que não existia Deus, os estoicos acreditavam que tudo era Deus. Eles eram panteístas. E por acreditarem desta maneira, eles acreditavam na ideia de que se você nasceu assim, você é assim, você vai viver assim e vai morrer
importa, é o destino. Você é assim, vai ser sempre assim e acabou. Para os estoicos, quem nasce torto, vive torto e vai morrer torto. Para os estoicos, pau que nasce torto, até a cinza é torta. Só que eles não conheciam o carpinteiro de Nazaré, que pode pegar qualquer pau torto e aplaná-lo e colocar o reto. Numa coisa os estoicos acertaram, que todo mundo nasce torto. É verdade, todos nasceram tortos, porque todos nasceram em pecado e todos nasceram destituídos da glória de Deus. Isso é verdade. Mas se vão morrer sem salvação, depende da escolha que fazem durante a vida, e a oportunidade Jesus está dando a todos. Então Paulo está diante desses homens, e para os estoicos, se você estiver mal, se você estiver em pecado, se você estiver em desgraça, é o seu destino. Faz parte do seu destino. Para os estoicos, eles creem assim: não há esperança, não há solução, não há saída. Mas nesta noite eu quero lhe dizer que há esperança sim. Eu quero lhe dizer que há saída sim. Eu quero dizer para você que você pode ter cometido o pior pecado da sua vida. Existe o sangue de Jesus Cristo que pode limpar este pecado, se você ter verdadeiro arrependimento. Se você se arrepender de verdade, o sangue de Jesus pode limpar o seu pecado. Você pode estar no mais profundo abismo, que a graça de Deus vai mais profundo ainda para te buscar e te trazer para cima. Há muitos anos atrás eu era missionário numa cidade chamada Santa Rita. Depois eles trocaram o nome dessa cidade para Ritápolis. E quando eu cheguei nessa cidade para ser missionário, a cidade mergulhada na idolatria. A santa da cidade já é o próprio nome que dizia, Santa Rita. Era a padroeira da cidade. Uma cidade muito pequena, população não passava de 5 mil, 10 mil habitantes, não mais do que isso. E eu cheguei lá para ser missionário. E um dia, um diácono veio até mim e disse assim: missionário, tem um homem aqui nessa cidade que ele é conhecido em toda a cidade. Eu falei: conhecido como o quê? Ele é o mais bêbado de Ritápolis. É o homem que mais bebe em Ritápolis, é este homem. Ele acorda de manhã e o café da manhã dele já é uma água ardente, conhecida como pinga. Esse já é o café da manhã dele em jejum. E ele passa o dia todo bebendo, até a noite. E a mulher dele encontrou comigo e disse: estou sabendo que tem um missionário aí. Eu já não tenho mais esperança. Eu já fui em tudo quanto é lugar. Já fiz promessa para Santa Rita. Já fui embebedor. Já fui macumbeiro. Já tentei de tudo e o meu marido não larga da bebida. Eu não tenho mais esperança. O diácono me falou, eu falei: me leve lá. Vamos lá. Oramos a Deus e ele me levou até lá. Quando eu cheguei lá, aquela senhora com o olhar triste, carregado de sofrimento, olhou para mim e disse: você é um missionário? Eu sou eu. Cadê o seu esposo?
ela falou, está lá deitado, embriagado, bêbado. Eu não tenho mais esperança, diz para ela, Jesus é a esperança. Cheguei nele bêbado, pedi licença para entrar, ele concedeu, todo embriagado, cheirando bebida, maltrapilho, parecia que não tomava banho há dias, cabelo grande, barba grande, todo descuidado. Eu disse para ele, Jesus me mandou aqui porque Ele quer salvar a sua alma e libertar você do vício da bebida. Ele olhou para mim meio embriagado, ficou ouvindo, eu preguei a salvação para ele. Perguntei, você se arrepende dos seus pecados e quer entregar a sua vida a Jesus agora? E ele disse, mas aí dá jeito. Eu falei, enquanto você estiver vivo, sempre há jeito. Jesus quer te salvar, você só tem que se arrepender. As lágrimas começaram a descer nos olhos e ele aceitou a Jesus naquele momento. Fizemos uma oração, eu saí e voltei para minha casa. O próximo culto ainda ia levar mais ou menos uns 2 dias para acontecer. 2 dias depois, nós abrimos a igreja. Na hora de iniciar o culto, chega um homem de cabelo cortado, barba feita, vestido socialmente, uma calça social, uma camisa. Eu olhei, não reconheci, fiz o culto. Depois, no meio do culto, veio os visitantes, dei boas-vindas, falei, seja bem-vindo, o senhor é da cidade, o senhor está de passagem. Ele falou, não está me conhecendo, missionário? Eu falei, não, quem é você? Ele falou, o senhor 2 dias atrás esteve na minha casa, eu estava bêbado, lembra? Eu falei, é você? Ele falou, sim. Aquele dia entrou dentro de mim uma convicção tão grande do meu pecado. Entrou dentro de mim uma ebulição. Eu nunca tive tão consciente dos meus erros, dos meus pecados, enquanto a minha vida estava em desgraça. E naquela hora, quando o Senhor pregou Jesus para mim, eu não queria outra coisa mais a não ser esse Jesus, e eu me arrependi naquele momento. E eu falei, quando o Senhor foi embora, a minha mulher virou para mim e falou assim, parece que não adiantou de nada, mas eu olhei para minha mulher, mesmo ainda sob um pouco do efeito do álcool, disse para ela, a partir de hoje, este homem que você conhecia morreu. Ele morreu, ele não existe mais. No outro dia, missionário, eu não coloquei um gole de bebida alcoólica na minha boca, não senti falta, já tem 2 dias que eu estou sem beber nada, e eu quero servir a este Deus aqui nesta igreja. Quando eu saí daquela cidade, passaram-se 1 mês, e ele estava descendo as águas batismais. E o homem mais bêbado da cidade, para espanto de todos, se tornou um dos maiores crentes daquela cidade. Não há nada que Jesus não possa mudar quando há um verdadeiro arrependimento. Não há pecado que Jesus não possa perdoar quando há arrependimento. Não há vida estragada que Jesus não possa recuperar quando há um verdadeiro arrependimento. Paulo está diante destes homens. E agora eles pegam Paulo na praça e levam Paulo até o Areópago. E era justamente o que Paulo queria, que ele fosse levado ao Areópago. Por quê? Porque lá estava o tribunal dos gregos, composto de 30 anciãos. E quando eles chegam com Paulo no Areópago, lá era tratado as grandes questões políticas, morais e religiosas da cidade. E eles agora querem saber de Paulo o que é que ele está pregando. Que mensagem é essa? Que doutrina estranha e nova é essa que esse homem está anunciando
em Atenas? O que é que está acontecendo? E eles questionam Paulo, versículo 19. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Por que eles queriam saber? Por que eles estavam estranhando? Afinal de contas, Atenas era uma cidade que tinha mais de 30.000 estátuas de tudo quanto é Deus que você possa imaginar. Era para eles olharem com naturalidade e pensar: não, é mais um Deus que esse cidadão aí está pregando. Só que Paulo está trazendo uma mensagem totalmente diferente. Paulo está falando de Jesus e a ressurreição. E eles entraram em choque com isso. Sabe por quê? Porque para eles a ressurreição era uma novidade. Porque os gregos não acreditam em ressurreição. Eles não creem na ressurreição. E de repente aparece um homem pregando a ressurreição dos salvos em Cristo. Conforme o líder foi ressuscitado dos mortos, aqueles que o servem também serão ressuscitados um dia. Aquilo entrou em choque, porque eles não acreditam na ressurreição. Por quê? Porque os gregos, eles eram dualistas. O que é o dualismo? Para os gregos, a matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. A filosofia grega é dualista, ela acredita nisso. Que a matéria é essencialmente má e que o espírito é essencialmente bom. Então, por conta de que eles são dualistas, eles não acreditam em 3 doutrinas do cristianismo. Primeira doutrina do cristianismo, doutrina da criação. Por quê? Porque se Deus é bom, então Ele não pode criar nada material. Já que a matéria é má, por que Deus ia criar a matéria? Então eles negavam a doutrina da criação. Segunda doutrina que eles negavam, a doutrina da encarnação. Não confunda, não é reencarnação. É encarnação, não tem nada a ver com reencarnação. Então eles não acreditavam na encarnação de Jesus. Por quê? Porque como que Deus iria encarnar na matéria se a matéria é má? Na visão grega. Na cabeça do grego, Deus não poderia ser ao mesmo tempo matéria, homem, e ao mesmo tempo Deus. E Jesus, Ele é 100% homem e 100% Deus. Terceira doutrina do cristianismo, que entrou em choque na cabeça deles, a doutrina da ressurreição. Por quê? Porque eles não acreditavam na ressurreição. Na mente de um grego, isso não era uma glorificação. Ressuscitar dos mortos não significava uma glorificação da parte de Deus. Na cabeça do grego, ressuscitar dos mortos significava retrocesso. Como assim retrocesso? Na cabeça do grego, a morte libertava a alma aprisionada no corpo que era mau. O grego acredita nisso, que a morte é a libertação da alma de um corpo de matéria má. Então eles acreditavam que se uma alma que foi liberta do corpo depois vai retornar para esse corpo e vai ressuscitar,
Isso não é uma glorificação, isso era um retrocesso. É como se a alma estivesse sendo aprisionada novamente. Isso é o que a cultura e a filosofia grega acredita. E aí, nesse instante, para eles, Paulo pregar que uma alma vai voltar ao corpo e ressuscitar dos mortos num corpo glorificado, sendo no arrebatamento, no dia da volta do Senhor Jesus, no arrebatamento da igreja, que isso vai acontecer, para eles, os gregos, será um absurdo, será loucura. E de repente Paulo está pregando justamente estas coisas no Areópago de Atenas. Ou seja, mesmo Paulo sabendo qual era a visão deles, mesmo Paulo sabendo no que eles criam, mesmo Paulo sabendo que eles estavam errados com esta visão, Paulo não se calou de pregar a verdade. E o que é que tem acontecido nos dias de hoje? Em nome de um politicamente correto, você está diante de gente que está adorando estátua e você está calado. Você está diante de pessoas que estão se perdendo e indo para o inferno e você fica calado. Porque você não quer entrar em choque, você quer manter a amizade. Você, em nome da ética ou do que lá, o que você queira chamar, você não quer dizer, você não quer falar. E aquela pessoa está indo para o inferno e Deus está contando com você. Você é um Paulo que Deus colocou lá. E você se cala. Eu não estou falando para você ofender pessoas. Eu não estou falando para você ser ignorante com as pessoas, mas você é a luz no mundo, você é o sal da terra, você é que tem que levar a verdade aos perdidos e não os perdidos levarem a mentira deles a você. Crentes que estão querendo deixar a casa de Deus, deixar a fé para se entregar a uma vida de pecado. Por quê? Porque estão acreditando na pregação mentirosa do mundo, sendo que nós somos os detentores da verdade, que é a Escritura, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele deixou claro, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Paulo está pregando justamente isso. E se você olhar o versículo 21, está dizendo assim: pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão a dizer e ouvir alguma novidade. Olha que extraordinário. Paulo não tinha Facebook, Paulo não tinha Instagram, Paulo não tinha televisão, Paulo não tinha WhatsApp, e Paulo sai pelas ruas de Atenas, todos os dias na praça, sinagogas, foi levado ao Areópago. Paulo está pregando Jesus, Paulo está pregando a ressurreição, Paulo está anunciando a salvação, Paulo está pregando o arrependimento, Paulo está pregando o Evangelho. E chegou um momento, algumas semanas depois, que toda a cidade de Atenas não sabia falar em outro assunto a não ser sobre as mensagens do apóstolo Paulo. Eu fico com um pouco de vergonha nos dias de hoje, para não dizer muita vergonha, em que a igreja evangélica brasileira fica mais conhecida pelos escândalos que dá do que pela verdade que ela tem para pregar. Veja, meus irmãos, que Paulo então começa a
pregar aos gregos, versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto religiosos ou supersticiosos, em outras traduções. Olha que interessante, Paulo começa a pregação sem atacar ninguém. Porque se Paulo começasse a mensagem atacando eles, o que você acha que ia acontecer? Os ouvidos se fechariam, o coração se trancaria e ninguém ia aceitar mais a mensagem dele. Só que se você olhar o versículo 34, Paulo chama eles de ignorantes. Para pensar, aquela época, o Areópago, é como se você estivesse palestrando, como se você tivesse sido convidado para palestrar em Harvard. O Areópago daquela época era a Harvard daquele mundo, daquela época. Paulo está na posição em que ele vai pregar os maiores pensadores da humanidade daquele tempo. Homens eruditos, capacitadíssimos nas ciências humanas, mas ignorantes espiritualmente. E Paulo chama eles de ignorante, mas é lá no final. Primeiro Paulo elogia e vem fazendo todo um trabalho pregando a verdade para eles. E diz a Bíblia que Paulo então prega. E quando Paulo prega, ele observa a oportunidade de falar do verdadeiro Deus. Por quê? Porque os atenienses fizeram um altar chamado ao Deus desconhecido. Está aqui no versículo 23. Ao Deus desconhecido. Por que é que os atenienses fizeram um altar ao Deus desconhecido? Porque devido à sua religiosidade, de que eles eram adoradores de vários deuses, na visão grega, os deuses eram iracundos, maus, vingativos, e eles tinham medo dos deuses punirem eles, por eles deixarem de fazer alguma coisa que deveriam ser feita aos deuses. Então, quando eles começaram a fazer vários altares a diversas divindades e deuses, com D minúsculo, fique bem claro, chegou um momento que eles falaram: peraí, será que a gente não esqueceu algum Deus para trás? Será que está faltando algum Deus? E se a gente estiver errando de fazer um altar aqui e estiver errando deixando algum Deus para trás, esse Deus vai ficar furioso e ele vai nos punir. Vamos fazer o seguinte: vamos construir um altar ao Deus desconhecido. Porque aí, se a gente esqueceu de algum Deus ou de alguma deusa, ele pode se servir desse altar aqui, ó. E assim a gente não corre risco de receber punição, de ser castigado. Essa era a visão dos gregos, dos atenienses. Paulo, então, enxergando esta oportunidade dentro do misticismo deles, fala: eu quero pregar para vocês justamente esse Deus aqui que vocês não conhecem. Esse Deus aqui que vocês não fazem ideia quem é Ele. É esse Deus que eu vim anunciar a vocês. E é lindo, porque Paulo começa a mensagem apresentando e falando que Deus era este.
E você sabia que tem até crente que não conhece o Deus que tem? O nosso Brasil é um país predominantemente cristão. É um dos países mais cristãos do mundo, é o Brasil. Só que se você sair na rua e você perguntar para alguém assim, você é cristão? Com certeza a pessoa vai dizer para você, sim, eu sou. Só que se você perguntar para ela assim, para a pessoa, quem é Jesus? A maioria não sabe quem é Jesus de verdade. Não o conhece. Tem até evangélico que se você perguntar, você serve a Deus? Sirvo. Quem é Deus? Vai parar para pensar bastante para te responder. Paulo então chega até eles e fala, eu vim falar para vocês quem é o Deus verdadeiro. E no versículo 24 ele começa dizendo, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Paulo está anunciando para eles o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. O Deus que criou tudo que existe. E no momento que Paulo prega isso, Paulo já está declarando naquilo que eles já acreditavam naquela época. Está pensando que é de agora? Que não é não. Naquela época eles já acreditavam nisso. A famosa teoria da evolução. Que tudo começou com uma grande explosão, chamada Big Bang. Paulo então está dizendo para eles, não, nada começou de uma explosão, nada começou de um acaso. O Deus que eu estou apresentando a vocês é quem criou todas as coisas que vocês conhecem. E inclusive aquelas que vocês não conhecem, e um dia poderão conhecer, saibam de antemão que foi Ele, o Deus Todo-Poderoso, que criou. Eu costumo brincar o seguinte, você quer quebrar uma pessoa que acredita na teoria da evolução? É só você falar isso para ela. Não, tudo começou com uma explosão e tal, e assim foi acontecendo, foi evoluindo, papapá. Aí você vai ouvir, certo, sei. Então tudo começou com uma explosão? Tudo começou com uma explosão. Tá, eu quero te apresentar o meu Deus. Quem é seu Deus? O meu Deus é quem apertou o botão da explosão. Não tem como negar. E preste atenção, o nosso Deus é tão poderoso, o nosso Deus é tão extraordinário, que todo o nosso universo, segundo o cálculo dos entendidos aí, tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Esse é o tamanho do universo. 93 bilhões de luz, anos-luz, de diâmetro. Você serve um Deus que do nada, sem ter matéria-prima na mão, do nada criou tudo isso. Criou e fez tudo isso existir, funcionar e se manter no seu devido lugar. Porque a Terra está no espaço cósmico e a Terra não tem cabo de aço segurando. Não tem corda, ela pesa milhões, trilhões, quatrilhões de toneladas e ela não cai, ela continua na mesma posição, girando em torno de si própria e dando volta ao Sol, conforme os estudos revelaram. E isso prova o quê? O que faz a Terra ficar ali e não cair no espaço vazio? Deus determinou, estou te criando, você vai ficar aqui e essa é a sua função. Deus determinou para Vênus, Deus determinou para Júpiter, Deus determinou para o Sol, Deus determinou para a Via Láctea, Deus determinou para a Ursa Maior, as estrelas do Cruzeiro do Sul. Deus falou, fique aí, e elas disseram, sim, Senhor. Você serve um Deus tão grande
transcendente. Sabe o que significa transcendente? Eu vou te explicar. Transcendente significa que o universo inteiro, como eu já falei, tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Deus é transcendente. O que quer dizer isso? Deus é maior do que aquilo que Ele criou. Se o universo tem esse tamanho todo, imagine o tamanho do nosso Deus. Ele é maior do que toda a criação. Aleluia! E você fica, eu estou com problema. Ai, pastor, o problema é tão grande. Ai, será que tem saída? Ei, você serve um Deus grande. Seu problema não é nada diante desse Deus. O que você passa não é nada perto do tamanho desse Senhor da glória, desse Rei dos reis, desse soberano todo-poderoso. Aleluia! Todo-poderoso, Senhor de tudo. Então ele apresenta para ele dizendo, e quando você continua a leitura, ele diz aqui no versículo 25, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois é Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Paulo está dizendo a eles, ei, se vocês estão vivos é porque Ele deu vida a vocês. Se Deus cortar o teu oxigênio por 5 minutos, acabou você. Você não existe mais. Se Deus cortar a nossa respiração por 5 minutos, acabou, acaba tudo. Acabou tua casa, acabou teus bens, acabou teu casamento, acabou tua família, acabou tudo. Será que quantas vezes você já acordou de manhã e falou, Senhor, obrigado, eu estou respirando. A maior dádiva que Deus já te deu é a sua vida. A maior presente que Deus te deu é o fato de permitir que você acorde todas as manhãs vivo, respirando. É mais um dia que a misericórdia dele te alcançou. É mais um dia que ele deu para você viver nesta terra, para servi-lo e para adorá-lo. Paulo está anunciando e dizendo estas coisas, e ele diz que ele não é servido por mãos humanas, que é o que ele completa no versículo 29, quando ele diz, sendo nós, pois geração, não havemos de cuidar, que a divindade seja semelhante a ouro, a prata, a pedra esculpida por artifício de imagens de homens. É muito complicado quando eu olho para o Brasil e eu vejo que uma imagem pescada no Rio Paraíba do Sul, que uma certa ocasião foi apedrejada e despedaçada e depois foi remendada por um artista plástico, colocada em uma espécie de manjedoura, e dizem que aquela é a padroeira do Brasil, a protetora do Brasil. Olha o nível que as pessoas chegam de cegueira espiritual. Sendo que a Bíblia diz que a imagem feita de madeira, feita de gesso, feita de ouro, de prata, de pedras preciosas, de alumínio, de metal, de ferro, a Bíblia diz que ela não é nada. A Bíblia diz que não é Deus. A Bíblia diz que ela não pode salvar ninguém.
que precisa ser carregada por homens se quiser se locomover de lugar, que precisa ser limpa por homens se quiser que a poeira lhe seja retirada. Um Deus, um ídolo formado por mãos humanas que tem olhos, mas não pode ver, que tem boca, mas não fala com ninguém, que tem mão, mas nunca estendeu para te dar um bom dia, ou dizer, ou te dar a paz do Senhor, que nunca abriu os braços para te dar um abraço e confortar você numa hora difícil, que tem pernas e não anda, e que para Deus é uma abominação. E por que é uma abominação? Porque o problema não é apenas o fato de formar ela pela mão do homem, mas é o que está por detrás dela. E a Bíblia vai dizer, na carta de Paulo aos Coríntios, que o que está por detrás da estátua, do ídolo, são os demônios. E que todo aquele que se coloca diante dessas coisas estão, na verdade, não adorando a Deus, mas adorando a demônios. A Bíblia que está dizendo isso. Paulo então está relatando a eles que os deuses, os mais de 30.000 estátuas que haviam em Atenas, não serviam o propósito de salvá-los, de regenerá-los, de perdoar os seus erros e pecados, mas que somente o Deus Todo-Poderoso poderia fazer tal obra, e ela seria feita, e é feita através do seu Filho, chamado Jesus Cristo. Então você nota que no versículo 26, então Paulo diz: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Por quê? Porque Paulo está deixando bem claro para os atenienses que não viemos de macaco, não viemos de animal. Ele está deixando bem claro que foi o Deus Todo-Poderoso que criou um homem, Adão, e desse homem veio toda a raça humana. E hoje o que mais se prega nas escolas, nas faculdades, nos lugares de educação para os seus filhos, é que eles devem acreditar na teoria do macaco, que nós viemos de um macaco. E você, pai, mãe, e você que estuda, tem que ser um Paulo e levantar a sua voz sem medo e dizer: não, eu não creio nisso, eu sirvo ao Deus que criou todas as coisas, e eu sou feito à sua imagem e semelhança, eu não sou a imagem e semelhança de um animal. Porque se eu crer que nós viemos de um macaco, então você está chamando Jesus de um macaco? De um chimpanzé? Então o Filho de Deus era um macaco? Jamais, nunca. Nunca. A Bíblia é bem clara: 100% Deus, 100% homem, não animal, homem, homem criado por Deus. Então Paulo está apresentando o Deus Todo-Poderoso, está apresentando o Senhor de todas as coisas. Paulo está na terra de vários deuses, apresentando um único Deus. Porque só existe um Deus. Um Deus poderoso, extraordinário, que criou todas as coisas. Um único Deus. E eu encerro te dizendo isso. Só tem um Deus. Essa história, como é pregado nos dias de hoje, não, você fica com o seu Deus
eu fico com meu Deus. Você fica com a sua fé, eu fico com a minha fé. Não, política e religião não se discute, cada um com a sua, e almas estão indo para o inferno por causa dessa mentira. Ninguém está aqui para discutir religião. E outra, quem disse que religião e política pode se equiparar? Política são coisas da terra. A salvação implica na eternidade da alma do ser humano. E Jesus foi bem claro: não sois vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus deixou bem claro: e de pregar o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Por isso nós temos a mensagem do único Deus que existe, porque o resto não existe, é tudo mentira. Nós temos a mensagem do único e verdadeiro Deus, e nós temos que levá-la àqueles que estão perdidos. Leve esta mensagem à sua família, leve esta mensagem ao seu trabalho, leve esta mensagem a todos quantos você puder. Se eles vão aceitar ou não, não é a sua responsabilidade. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso, nessa noite eu encerro dizendo para você, de novo esse tema: o Deus desconhecido. Para eles, porque para nós o conhecemos. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Quantos recebem esta palavra? Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos da rede social. Em nome de Jesus Cristo. Amém.